Olá, tudo bem? Boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. Nós estamos de volta ao vivo, programa Opinião, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Satisfação estar de volta aqui ao vivo com o programa Opinião, na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Bom ter você aqui em nossa companhia e bom estar em sua companhia, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre. O que importa é que nós estamos de novo juntinhos aqui com o nosso querido programa Opinião, que hoje a gente, Lorenberg e eu, e você, Lorenberg e eu, nós estaremos fazendo aqui algumas avaliações sobre os bastidores, o cenário político propriamente, comentando algumas notícias atuais também. Enfim, é isso. Eventualmente a gente faz isso aqui, não temos convidado, e para fazermos esse tipo de balanço. Aliás, isso vai acontecer muito nesse fim de ano. A gente vai fazer muito isso nesse ano, nesse mês de dezembro para o começo de janeiro. Fazendo balanço, fazendo retrospectiva, enfim, análises. A análise geralmente é com um glorioso professor que sabe muito disso aqui. Eu só dou meu espetáculo aqui de vez em quando. E você, obviamente, sempre está convidado para participar conosco, interagir conosco pelo 99932-2529, dando a sua opinião. Independente do assunto, a sua opinião é muito válida, não é? E muito importante para nós aqui. Professor, meu caríssimo professor Lorenberg, quarta-feira, uma agradável noite de quarta-feira. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E a quarta-feira foi boa, né? Então, na terça-feira também, que choveu, pelo menos na minha área, garoou um pouco hoje, na quarta-feira. É verdade. Caiu. Agora vai ser frequente. Obrigado, Gersinho. Gersinho me trouxe a notícia aqui que eu não gostaria de dar e que infelizmente aconteceu na cidade de Cuiabá no dia de hoje. E aí eu vou colocar ela aqui porque é bem provável que grande parte de vocês que assistem ao programa Opinião já devem ter conhecimento desta informação. Eu acho que está inclusive no GD. Daqui a pouquinho eu vou pedir aí para colocarem no destaque para a gente falar sobre essa morte súbita que aconteceu hoje aqui no município de Cuiabá. Enfim, vamos falar também de política e das movimentações que tem havido aí, questão de mesa diretora, vamos falar também das articulações no que diz respeito à questão da formação do novo staff no governo do Estado. O governo do Estado está montando uma estrutura para tentar dar uma resposta eloquente à sociedade quanto à segurança pública. Foi nomeado o novo comandante, que aliás eu da Polícia Militar, eu falei com ele, Coronel Fernando, falei com ele por telefone essa semana e ele ficou de vir aqui. Nos próximos dias a gente vai conhecer aqui conosco ao vivo o novo comandante da Polícia Militar. Então o governo do Estado está montou na verdade, né? As ações estão começando agora. Até por isso que o Coronel Fernando não veio ainda, porque ele está comandando essa equipe aí, que não envolve só agentes da Polícia Militar, e sim da Polícia Judiciária Civil, tem gente também do Ministério Público, tem toda uma estrutura montada aí para dar uma resposta forte, porque senão daqui a pouco nós vamos estar de joelhos aí para o crime organizado e a gente obviamente não quer isso, né? Então tem esses assuntos para a gente comentar aqui e muito mais. E se você tiver também aí algum assunto para comentar, dar a sua opinião, é só mandar aqui 99932-2529, identifique-se, não é? É evidente que assuntos assim que a gente possa estar falando e não agredindo alguém, nem tampouco
tripudiando quem quer que seja. A ideia aqui é fazer, pode ser críticas? Podem ser críticas, desde que sejam construtivas, né, na base da análise. Lorenberg, e então... deixa eu falar então, vê se você tem aí, vou começar com esse assunto aqui que é chato, a notícia aí do rapaz que ganhou na Mega Sena. Está no GD essa notícia, que esse rapaz que chamou a atenção do país inteiro, olha aí, que tristeza. É um idoso, A.L. Silva, de 73 anos, morreu durante tratamento dentário em Cuiabá, nesta quarta-feira, dia 4. O idoso era o mais novo milionário mato-grossense e viveu pouco com o prêmio de 201 milhões de reais da Mega Sena. Conforme apurado pelo Gazeta Digital, o homem era morador do interior, mas fez a aposta em Cuiabá, na lotérica Ipiranga, no centro da capital. O sorteio que tornou milionário ocorreu no dia 9 de novembro e ele retirou a bolada dias depois. Contudo, nesta quarta-feira, hoje, portanto, ele se submeteu a um tratamento dentário e passou mal. O idoso foi socorrido, mas não resistiu e morreu em seguida. As causas da morte ainda não foram confirmadas. A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado inicialmente ao Serviço de Verificação de Óbito e depois ao Instituto Médico Legal IML da capital para a realização de exame de necrópsia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, requisitou a perícia que apontará a causa da morte. É lamentável porque é pessoa, né, evidentemente, só que a gente, para ser muito honesto, a gente não estaria aqui noticiando esta morte, este falecimento, se não houvesse, evidentemente, esse link com a premiação que ele recebeu. A gente tem que ser honesto, porque pessoas morrem todos os dias, infelizmente, não é assim no mundo todo. E aí, essa questão, Lorenberg, do prêmio, a polícia, quando pede essas perícias assim, ela já parte desse princípio, que é a suspeita, para descartar ou confirmar qualquer possibilidade, não é? Porque não estamos falando de R$200. E também não estamos falando de R$2.000. E nem de R$200 mil. Nós estamos falando de 201 milhões de reais que uma única pessoa no país ganhou. E aí, fatalidade, houve algum tipo de problema ali, ou algum erro médico, enfim, ninguém sabe, só as investigações poderão dar um norte aí para a polícia, por exemplo. E o fato é que, o que dizer diante disso, esse não lamentar, né? Paulo e amigo telespectador, veja, é muito triste. A tristeza é dupla. Todos nós sabemos que quando alguém vem a falecer, deixa familiares, deixa amigos que estão próximos ali e tal. É muito triste. A perda de um membro de uma família é muito triste. Por que a outra tristeza? Alguém que é premiado, imaginemos, eu não conheço esse senhor, mas imaginemos que ele não tenha dinheiro, não tivesse dinheiro. E mesmo que tivesse, são 201 milhões de reais a mais na sua conta bancária. Ele mal teve tempo para usufruir
de tudo que esse dinheiro poderia trazer para ele. De tudo. Por exemplo, está investindo em bens, está investindo em fazenda, em compra de gado, em apartamentos, em casas e etc. Ele não usufruiu nada do dinheiro. Por isso a tristeza é dupla. Por outro lado, eu não entendo muito da odontologia. É muito difícil alguém for a um dentista para fazer um tratamento dentário e, de repente, ele vem a falecer. A gente não sabe que tratamento foi esse, não é? Exatamente. Se ele foi invasivo, do ponto de vista de anestesia, por exemplo, eu não sei, Lorenberg, aí só mesmo um profissional da área para dizer se, quando você vai ao dentista, ao cirurgião dentista especialmente, para ele fazer esse tipo de procedimento, se ele tem que ter obrigatoriamente, e eu acho que deveria ter, talvez até tenha, eu não vou trabalhar com ilação aqui, se ele tem que ter um laudo completo das possibilidades de tolerância daquela pessoa àquele tipo de procedimento. Que ele pode, por exemplo, ter reação, ser alérgico, por exemplo, né? Pode ser alérgico a algum tipo de medicamento, de composição daquela medicação que está ali sendo aplicada. Alguns profissionais da medicina fazem isso quando... Alguns não, a maioria, vai fazer exame de coração. Eu fiz uma vez um procedimento no coração, não é? Eles querem saber se você é alérgico a isso, se é alérgico àquilo, sabe? Tem todo um histórico que você, paciente, tem que responder. Agora, no caso que anestesia mas é algo que é aplicado com agulha, é uma medicação que é aplicada. Ela é invasiva, quer dizer, ela vai fazer com que adormeça aquela região ali para que o profissional possa fazer os procedimentos ali. Evidentemente que eu não sei se foi isso, tanto que eu acabei de dizer que não sei qual foi o procedimento lá, mas é uma discussão que vale a pena ser colocada à mesa para saber se existe, não é? Até me permito acreditar que exista. Eu, por exemplo, já fui várias vezes fazer obturação ou coisa do tipo com anestesia e nunca me perguntaram se eu era alérgico a isso ou àquilo. Mas acredito que haja um protocolo, haja algum tipo de... né, que seja estabelecido em lei. Mas o fato é que temos aí uma situação. Mas aí a investigação, nesse caso aí, ela é necessária, pertinente e é oportuna. Porque, veja, alguém que veio a falecer, que deixou uma fortuna de 201 milhões de reais. Amigo, então, diante dessa situação, a investigação ela é necessária mesmo, até para colocar publicamente o que foi ou o que não foi que aconteceu durante todo esse percurso. E convenhamos, é muito triste alguém que tenha ganho esse prêmio e não usufruir desse mesmo prêmio. É muito triste. Mas, enfim, vamos esperar, vamos aguardar então as investigações, o resultado do trabalho do IML, o que vai sair aí, qual será a conclusão para a gente então falar com mais propriedade aí. A gente lamenta, a família, não sei se ele tinha família aqui, a gente deixa a nossa solidariedade, nosso sentimento, os nossos sentimentos, porque é uma vida, né? O prêmio maior, tem prêmio maior que a vida? Não tem. Não adianta ter dinheiro, não ter... Sem a saúde já é complicado, sem ter uma saúde boa, adianta ter uma premiação dessa, você não ter saúde para usufruir disso. E sem a vida propriamente, é pior ainda, né? Então, fica aqui nossos sentimentos. O Opinião está ao vivo, agora são 7h45 em Cuiabá, 7h45. Eu vou pedir aí, Boca,
tem um vídeo onde o glorioso senador Jaime Veríssimo de Campos, ele é do União Brasil. O Jaime Campos, rapaz, é o seguinte, ele defendeu uma atuação mais rigorosa do poder público para enfrentar o crime organizado em Mato Grosso. Jaime, que já foi governador, né? Ele também destacou a importância do Tribunal de Justiça agir com cautela na liberação de detentos, afirmando que decisões equivocadas podem comprometer a segurança pública. Eu, particularmente, sou contra tal da audiência de custódia. Eu, Paulo, por exemplo, tenho essa opinião. Muitos dos magistrados, por exemplo, não concordam comigo, defendem a audiência de custódia. O Jaime Campos também relembrou que sua gestão como governador, quando as polícias militar e civil atuavam de forma implacável, esse implacável aí é entre aspas, né, o que ajudava a conter o avanço da criminalidade. Bom, vamos comentar daqui a pouco, mas tem um vídeo aí, vamos embora ver a fala do Jaime Campos. E acesso até. Aí o posicionamento do Jaime Campos, senador da República, ex-governador, inclusive, né? Lembrando que só vale ressaltar e destacar que uma coisa é ser governador na década de 90, outra coisa em 2024, com toda a tecnologia, com toda a revolução da informação, com tudo que houve de evolução, com o mundo totalmente diferente, né? E, enfim, o Lulenberg daqui a pouquinho comenta, e eu vou pedir licença só para ir para o intervalo comercial, porque senão eu vou ter que interromper o Lulenberg no meio do comentário dele, e eu quero deixá-lo à vontade a fazer as observações que ele acha pertinentes. E você, o que você acha? Não é? Dê a sua opinião, 99932-2529, aqui esperando por você. Seja qual for a sua opinião, a gente respeita e vai dar destaque aqui para o que você pensa. Opinião dá um tempo e volta já já. Já estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião ao vivo, aqui na sua TV Pantanal, e a gente está aqui hoje batendo um papo sobre os bastidores, conjecturas, de tudo que está acontecendo, especialmente na política local e regional, nacional, né? E nós falávamos no bloco, vamos ao Gazeta Digital agora, mas daqui a pouco a gente continua falando aí sobre a posição ou a fala do Jaime Campos sobre segurança pública. Gazeta Digital, dá um clique
e se intere, se informe cada vez mais. O Gazeta está cada vez melhor, com muitas reportagens importantíssimas, muito detalhadas, uma equipe muito eficiente, competente, para levar o melhor da informação até você. Por exemplo, olha só, o promotor Rodrigo Fonseca, não é? Ele foi o mais votado na disputa interna para ser o novo Procurador-Geral de Justiça, não é, do Ministério Público de Mato Grosso. Como a gente disse ontem, né, 207 votos foi o placar. Ele vai encabeçar a lista tríplice que será enviada ao governador Mauro Mendes, do União Brasil, para a escolha e também nomeação. Para você ter ideia, Fonseca, que tinha como principal apoiador o atual chefe do Ministério Público, que é o Dr. Deusdete Cruz Júnior, superou o promotor Carlos Eduardo Silva, que obteve 70 votos, e o procurador José Antônio Borges Pereira, que já foi, inclusive, chefe do MP, não é? Ele teve 65 votos. Em sua primeira entrevista, Fonseca afirmou que sua missão será modernizar o MP, Ministério Público, com investimento em tecnologia, principalmente para combater o crime organizado no Estado. Ele disse, abre aspas, hoje nós temos um problema com o crime organizado e eu acho que é latente para o Estado. E a gente vai tentar combater da melhor forma possível, com tecnologia e dedicação, disse ele. Aí tem a equipe dele, e o Gazeta Digital tomou cuidado de trazer os detalhes dessa equipe do Dr. Rodrigo Fonseca. Ele afirmou que em breve vai anunciar, ainda que não tenhamos os números agora, né? Ele disse, Dr. Rodrigo Fonseca, ele afirmou que em breve anunciará a sua equipe. Contudo, a reportagem do Gazeta Digital apurou que durante a campanha ele apresentou alguns nomes. O promotor Adriano Augusto Streicher de Souza, ele deverá ser aí o secretário-geral do Ministério Público. Já o procurador Marcelo Ferra, que também já foi promotor, já foi também chefe do MP, vai ocupar a Subprocuradoria-Geral de Justiça, Jurídico e também Institucional. Lá, quanto às subprocuradorias, o subprocurador, essa no caso a Subprocuradoria Administrativa, quem deve assumir é a promotora Januária Dorileu e também Anne Carina Weingart, na gestão e planejamento. O procurador Paulo Prado deverá acompanhar também assuntos parlamentares. E Antônio Sérgio Cordeira Piedade para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. O atual corregedor-geral, o João Augusto Veras Gadelha, foi reeleito ao cargo com 32 votos obtidos entre os procuradores de Justiça. Já o Conselho Superior do Ministério Público será composto no próximo biênio pelos seguintes procuradores de Justiça: o Marcelo Ferra de Carvalho, teve 201 votos, Paulo Roberto Jorge do Prado, 167 votos, Adriano Augusto Streicher, 167 votos também, Luiz Eduardo Martins Jacó, 157 votos, Rosana Marra, 153 votos, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, 151 votos, Flávio César Fachoni, 136
votos, Elisamara Sigles, ela obteve 115 votos. E Roberto Aparecido Turim com 105 votos. Então, está aí, portanto, as informações mais esmiuçadas quanto à eleição que aconteceu ontem, dando ganho, dando vitória ao promotor Rodrigo Fonseca. Parabéns aí. Vamos tentar convidar aqui. Convidar nós vamos, né? Tentar fazer com que ocorra em breve uma entrevista com o doutor Rodrigo. Falar sobre o Ministério Público, propostas, intenções, o que é investir em tecnologia, por exemplo, né? Como é estar nessa luta para vencer o crime organizado, já que essa é uma missão que já vem desde lá, o Palácio Paiaguás. Não é isso? Mas antes tem que o Lorenberg, o governador, tem que escolher, né? Não adianta nada fazer planos, não é isso? O governador precisa escolher, mas veja, se nós observarmos durante todos esses 2 mandatos do governador Mauro Mendes, ele tem primado pelo primeiro lugar da lista. E não será dessa vez que ele vai fugir à regra. Ele já deixou essa marca. Ele sempre escolhe o primeiro lugar da lista, e que ele está certo. Está certo, amigo. Está privilegiando a vontade de um conjunto de procuradores do próprio Ministério Público. Aliás, olha a diferença. O amigo telespectador percebeu a diferença. 207 votos, o primeiro colocado. O segundo, 70 votos, e o terceiro, que é um ex-procurador da Justiça, com 65 votos. A diferença é gritante. Não tem como escolher o último colocado dessa lista tríplice. Mas eu volto a repetir, o governador provavelmente vai fazer aquilo que ele vem fazendo sempre, escolhendo o primeiro lugar. Por outro lado, deixou claramente a divisão dentro do Ministério Público de 3 grupos. Isso ficou muito claro, mas muito claro para todos nós observarmos, e parece que nesse conflito no bom sentido, entre aspas, sempre, esse confronto, entre aspas, o grupo do Antônio Borges veio a perder e veio a enfraquecer. O que já estava acontecendo, o que já aconteceu na eleição anterior. O grupo do Borges perdeu para o Deusdedit. Não, mas o Deusdedit era candidato dele. Era do mesmo grupo quem dele. Que era desmembrou. Do grupo lá? Era o Paulo Prado. Isso, o Paulo Prado é de um outro grupo. Do outro grupo, é. Eu estou fazendo confusão aqui. Era o grupo do Paulo Prado. Enfim, o que o Lorenberg disse aqui, e eu vou devolver a palavra para ele, é a mais pura verdade. Há fragmentos ali. Então, caberá ao escolhido. A gente acha, não é, concordo com o Lorenberg, que o governador deve, pela forma dele tem de atuar, escolher o que teve mais votos. Caberá a esse que vai ser o escolhido, e eu acho que vai ser o doutor Fonseca, promover a união, tentar unir o Ministério Público, porque unido todo mundo tem mais força, né? Muito mais força, e provavelmente deve acontecer da mesma maneira que aconteceu agora com a gestão do doutor Deusdedit. Porque, veja, os grupos existem, mas os grupos não se digladiam durante a gestão, só próximo da eleição e da disputa. Se o atual procurador de justiça fosse candidato à reeleição, eu seria capaz de apostar que não teríamos 2, 3 chapas nessa disputa, apenas a do atual procurador. Como o atual procurador, ainda que tivesse a oportunidade e a possibilidade de sair candidato à reeleição, ele abriu mão, então deu brechas ou deu oportunidade para que os grupos se organizassem e apresentassem, cada um deles, a sua candidatura. E aí fragmentou, né? Cada um teve uma sua votação. E para o Borges ficou muito mais feio, porque 65 votos, quem já foi procurador-geral de justiça, aí você pode vir com outro argumento, não, mas o importante é ele marcar posição e tal. Não sei, eu fico só achando que às vezes é bom dar um passinho para trás, para depois dar 2 para frente, quem sabe, não é? Ser oposição por ser oposição também, por que não convergir? Acabei de dar a dica aqui, porque caberá a esse novo procurador
promover a união ainda que não agrade todo mundo, mas qual que é o objetivo principal do Ministério Público? Promover justiça, não é? E aí, se lá dentro ficam os grupelhos se degladiando, todo mundo perde. Isso é tudo, é para tudo na vida. Você vê na política, aqui, ó, um prefeito, um governador, aí 4 anos, mais disso, anos de costas, um para o outro, só alfinetando, só... E aí, ao passo que estivessem juntos, com certeza, você, eu, todos nós teríamos políticas públicas eficientes, eficazes, e todo mundo estaria ganhando, né? Inclusive ambos, inclusive todos os agentes públicos que se submetem a essas picuinhas que eu falo, que eles estariam, se unidos estivessem, capitalizando isso politicamente também aí. Daqui a pouco vem um que vai sair para o Senado, o Emanuel Pinheiro, que daqui a pouco vai também tentar mais alguma outra coisa, não sei o quê, mas enfim, essa é a vida. Eu vou... Então, parabéns aí ao doutor Rodrigo, promotor de justiça Rodrigo Fonseca, parabéns aí, sucesso, boa sorte nesse novo biênio. Vou retomar aqui o assunto anterior, do bloco passado. Estávamos conversando sobre uma fala do senador Jaime Campos, né? Ele que fez um comentário sobre a segurança pública, citou inclusive a época que ele foi governador, lá nos idos de 90, né? E até adiantei uma opinião aqui sobre essa comparação que não pode ser feita, dos anos 90 com 2024, né? Os tempos são outros. Mas eu queria que o Lorenberg, que sabe tudo, desse sua opinião também. Paulo e amigo telespectador, você está certo, Paulo. Uma situação é vivida pelo senador Jaime Campos quando era governador e a outra situação é agora, né? São situações completamente diferentes, embora ele, como senador e como ex-governador, como os outros também farão a mesma coisa. Falar, na minha época era assim, na minha época era aquilo, e assim por diante. O senador tem razão quando ele diz que o poder público não pode e não deve cruzar os braços. Tem que, sim, preocupar com a segurança pública. Mas também o senador Jaime Campos, lá no Senado, o conjunto do Congresso Nacional, também tem que levar para dentro do plenário, para dentro dos gabinetes, uma longa discussão sobre a segurança pública. Não apenas o chefe do executivo em cada estado, todos os governadores, cada estado, porque a segurança pública é do governador, interna, tem que ser discutida, todos os estados. E nós estamos atravessando uma situação muito complicada, muito difícil, em que a segurança pública, ou a ausência dela, ou o número grande de crimes e violência, provoca no conjunto do munícipe, no conjunto da população, uma sensação de insegurança. E essa sensação de insegurança pode trazer prejuízos enormes para o conjunto da própria população. Esse é um ponto. O segundo ponto, amigos, é claro e evidente que o governador já deu demonstração que tem uma grande preocupação com a segurança pública. Não só o governador do nosso estado, mas os governadores de todos os outros estados, inclusive o próprio presidente da República. O governador já mostrou, ou pelo menos aquilo que ele pretende realizar dentro da segurança pública. E nós já falamos a respeito de cada um deles. Por exemplo, trocou o comandante-geral da Polícia Militar, que será, não sei se nem já tomou posse, já tomou posse, portanto, é o novo comandante-geral da Polícia Militar, criou, através da participação da Assembleia Legislativa, a Secretaria de Justiça, que, a meu juízo, nunca deveria ficar junto da Secretaria de Segurança Pública, porque as duas não são parceiras, elas são divergentes, elas se confrontam, elas brigam, portanto, deveria manter, mas isso foi lá no governo Sival Barbosa, quando existiam as duas secretarias. Durante o governo Pedro Táxi, durante todo esse período do segundo mandato, ela ficou presa dentro da Secretaria de Segurança Pública. Quase desapareceu.
Portanto, faz bem criar, ou recriar, ou desmembrar da Secretaria de Segurança Pública a Secretaria de Justiça. Por outro lado, o governador também pretende criar 3 delegacias especializadas. Uma delas será em Cáceres, a outra em Sorriso e uma outra na região sul do estado. 3 delegacias especializadas. Mas eu volto a insistir num outro ponto que não foi feito e não será feito por falta de planejamento, que é a questão exatamente do aumento do efetivo da Polícia Militar. Só para que o amigo possa entender o que eu estou querendo dizer. Nós temos menos de 7.000 militares. Menos de 7.000 militares. E temos 142 municípios no estado de Mato Grosso e 3.875.000 habitantes. Ok, amigos? O estado de Mato Grosso do Sul tem 2 milhões, menos do que o nosso, 2.800.000 e poucos moradores no estado de Mato Grosso do Sul. E tem 79 municípios, Paulo. 79 municípios, enquanto nós temos 142. O estado do Mato Grosso do Sul é menor do que o nosso estado de Mato Grosso do Sul, nosso Mato Grosso. Quantos militares tem em Mato Grosso do Sul? Vou falar o número bem devagar, para o amigo entender. 10.695 militares. 10.695 militares, enquanto nós, no estado de Mato Grosso, temos menos de 7.000 militares. Olha a diferença, amigos. Olha a diferença. Então é preciso que nós tenhamos a clareza de que há uma necessidade de aumentar. Ah, mas e os outros estados? Vou dar mais um outro exemplo no centro-oeste. Goiás. Sabe quantos militares tem em Goiás? Que era 11.800, tem hoje 16.000 militares. Amigos, é claro e evidente que o estado de Goiás tem muito mais municípios do que o nosso. O estado de Goiás tem 246 municípios e quase 8 milhões de habitantes. Mas o que eu quero chamar a atenção é o número de efetivos. Nós estamos perdendo e perdendo muito. Eu não vou nem colocar a questão do Distrito Federal, porque o Distrito Federal tem outra categoria, outra característica. Mas só para o amigo entender que nós estamos muito longe de um efetivo ideal. É esse o ponto, a meu juízo, na minha cabeça, que deveria ser um planejamento para ampliar o efetivo da Polícia Militar. Dito isso, vamos para o intervalo. Esse negócio do efetivo, ele incomoda mesmo. Se tiver material humano na rua, gente, né, policial, andando, fazendo rondas, assim, isso dá uma outra sensação de segurança, né? É bom quando a gente vê o policial ali, a turma respeita, né? Então, eu acho que poderíamos pelo menos ter aí mais um concurso para dar mais uma aliviada aí, porque essa comparação que o Lourenberg falou, ela é tácita, né? Olha, lá no glorioso Mato Grosso do Sul tem pelo menos 4.000 a mais, ou cerca de 4.000 policiais a mais num estado que é menor do que o nosso, né? Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Olha, rapaz, estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião. E olha, aqui no sábado vai ter festa. E nós vai estar lá, como diria no interior, né? Lourenberg e eu vamos, e você também tem uma opção apetitosa. O Projeto Viva Seu Bairro. Olha, o Projeto Viva Seu Bairro fará uma grande festa de encerramento dia 15, lá na Praça Cultural do Pedra 90, a partir das 4 da tarde, com serviços de saúde, jurídico, educativo, cidadania, beleza
e bem-estar. Tudo de graça e por ordem de chegada. Aproveite por ordem de chegada. Os serviços sociais estão lá aguardando por você, estarão lá aguardando por você. Deixe as crianças, inclusive, em recreação com a turma da Tia Mari. Shows regionais com Mateuzinho, o Roberto Lucialdo, Banda Terra, Banda Os Amigos, Dé Rico, Grupo de Siriri, Coração, Atalaiense, DJ Roberto, Karaokê Cante e Ganhe, recreação infantil com a turma da Tia Mari e sorteio da promoção VSB Carrinho Cheio. O show não pode parar. Atração nacional é com Maria Cecília e Rodolfo, encerrando o Viva 2024. E não esqueça de preencher aí o seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e concorra aí a 2 sorteios de R$1.000 cada um em compras lá na rede União de Supermercados. E você, morador aí dos bairros Parque, Nova Esperança, Jardim Industriário, pessoal do Cinturão Verde, lá do Pascoal Ramos, São Paulo e também do Sonho Meu, vocês todos são nossos convidados para essa grande, maravilhosa festa. Projeto Viva o Seu Bairro, muito mais serviços, muito mais participação. Está aí esperando por vocês. Sábado, grande festa lá no Pedra. Ao pessoal do Pedra 90, aquele abraço. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência de vocês. Sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Nossa audiência do Pedra 90 é muito boa, inclusive, né? Quer ver? O Jair Felisbino, que é um dos antigos moradores do Pedra, está sempre acompanhando conosco aqui a programação, o Opinião em especial. E eu encontro com ele, ou ele me manda mensagem de vez em quando: ô Paulo, estou assistindo. Fala em assistir, Lorenberg, sabe quem que mandou um abraço para você? O Joaquim, disse que é seu amigo das antigas. Ele disse que, encontrei o Lorenberg, fala para eu um abraço para ele. Encontrei com ele lá no aeroporto, eu não sei o nome do aeroporto, desse internacional aí. E ele falou que gosta muito de você, inclusive, dos seus comentários aqui. E um bar aí desses aí, um bar temático desses aí também. Abraço, viu, Joaquim? E tá dado aqui o recado, não vou dar um abraço nele aqui ao vivo, mas vou dar um abraço no Lorenberg aqui. Você conhece, lembra do Joaquim? Lembro, muito obrigado, Paulo, muito obrigado ao amigo Joaquim, mas muito obrigado mesmo. Um grande abraço, mais um grande abraço mesmo. Nós amigos da antiga. Eu gostei da frase, amigos das antigas. Então tá aí, um abraço, Joaquim. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vou dividir esse resto de bloco aqui em 2 temas. Eu tenho um material aqui da Luciana Gavilha, mas eu quero, antes de falar da reportagem da Luciana, nós citamos aqui no bloco anterior a questão do Emanuel Pinheiro, né? Está deixando aí está encerrando o mandato dele e tal. E eu queria que você desse não tem como prever, né, um futuro, mas o que o Emanuel vai fazer da vida política? Porque ele encerra daqui a pouco, não é? Ele é advogado, professor, né? Dizem, eu não sei, mas dizem que é um bom professor e de direito, né? Um constitucionalista. Mas ele foi picado pela mosca da política e eu duvido que ele vá dependurar as chuteiras. Para onde vai o glorioso o glorioso Emanuel? Porque assim, se ele estiver saindo com a gestão em alta, bem avaliada, 80%, como foi o caso de Mauro Mendes, como foi Lucimar Campos lá em Várzea Grande, enfim. Mas não é o caso, não sei se ele está mal avaliado, mas não está essa coisa toda. E aí, 2026 seria o próximo passo, né?
Você acha que ele vai encarar a Câmara Federal, sufocando aí uma candidatura à reeleição do filho, que é o Emanuelzinho? Você acha que ele tentaria a Assembleia Legislativa, voltando, ele foi deputado estadual, inclusive, ou poderia tentar Senado? Não sei. Eu acho que Senado seria muito difícil, considerando que a gestão dele não está terminando bombando daquele jeito que eu falei agora há pouco. Mas, enfim, Lorenberg. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, o prefeito Emanuel Pinheiro tem 2 caminhos a percorrer. O primeiro deles, ele provavelmente, a partir de janeiro, ele deve voltar com o seu escritório de advocacia, porque ele é advogado, e voltar para o serviço na Assembleia Legislativa. Se não me falha a memória, ele ainda continua como servidor da Assembleia Legislativa e ainda não está aposentado na Assembleia Legislativa, se não me falha a memória. Então, ele deve voltar ao seu posto, ao seu cargo na Assembleia Legislativa, como servidor, e para a sua vida profissional liberal. Esse é um caminho. E ficar nela. Ou um segundo caminho, ficar nela até 2026 e entrar numa disputa a um cargo eletivo. Só que tem alguns problemas no meio do caminho aí. Eu já ouvi falar que ele pretende vir para deputado federal. Só que ao vir para deputado federal, ele pode atrapalhar e não ajudar o filho numa candidatura à reeleição. Porque o filho, provavelmente, o Manuelzinho, deverá vir para a reeleição. E os 2 estão, até agora, no mesmo partido MDB. Ou ele virá para uma candidatura à Assembleia Legislativa. Só que na Assembleia Legislativa tem uma outra questão. Ele tem um parceiro de partido político, eles se dão muito bem, que é o Juca do Guaraná. Os 2 estão no mesmo partido. Particularmente, é muito melhor e muito mais apropriado o Emanuel vir para uma vaga na Assembleia Legislativa que supostamente terá 27 vagas ou 27 cadeiras, pelo menos é o que se imagina que terá, 27 cadeiras, e os 2, tanto o Juca quanto o Emanuel Pinheiro, poderão ocupar uma cadeira nesse posto. É menos prejuízo para o filho na Câmara Federal. Agora, no Senado e no governo do Estado, pelo menos é o que se sabe, ou que, a meu juízo, estão descartados. E aí, o que você acha? Eu acho que vai correr muita água nisso tudo aí, mas agora, se isso que você falou aí tiver procedência, Lorenberg não afirmou taxativamente, mas se for verdade, mesmo que não seja ilegal, mas imoral, Imagina você, ele enquanto prefeito, ainda está constar do quadro de servidores da Assembleia Legislativa. Se isso estiver acontecendo, ou seja, se nesses anos todos que ele está como prefeito, ele estiver também paralelamente recebendo como funcionário da Assembleia Legislativa, bom, eu só estou, porque isso me acendeu uma coisa aqui. Se ele tiver também aposentadoria, aspas, legal, daquele chamado FAP que tinha... Ele tem. Se tem, é mais... Aí já é imoral, não é ilegal, mas é imoral. Eu não acho... Paulo, mas contribuiu, não sei o quê. Não interessa. Nós aqui, os mortais aqui, a gente vive... Eu vou me aposentar quantos anos? 65. Você provavelmente a mesma coisa. Opinião minha, né? Não acho... Não estou falando que é ilegal, estou falando que, na minha opinião, é imoral. Mas como servidor, Paulo, ele pode licenciar. Veja, a gente está trabalhando com a hipótese que ele continua como servidor. Então, ele se licencia, ele pede licença do cargo de servidor na Assembleia Legislativa e vem para o Executivo. Não há nada demais aí, nada de errado. Não, sem receber. Sem receber, claro, evidente. Tá. Não, aí ele volta agora. Você falou a frase que me deixa quieto. A frase que me deixa mais tranquilo aqui é sem receber, e tá beleza. Aí pode silenciar. Eu estou dizendo que seria imoral se ele continuasse
Foi tudo hipoteticamente falando, não é? Se continuasse recebendo. E quanto ao FAP, é legal, mas, enfim, é aquilo que eu argumentei agora há pouco. Agora, se ele esperar para 2030 para vir com a candidatura, aí fica difícil, amigo, porque É. fica muito longe da vitrine, muito longe do contato com o eleitor. O jogo tem que ser jogado, né? Tem que ser. É que nem campeonato. Se você deixa de jogar, aí você perde. Perde o time também, né? E aí, vai fazer o quê? Sem falar que tem a mulher dele. Eu vou falar o nome dela, evidentemente, que eu tenho um respeito e carinho muito grande, que é a da dona Márcia Pinheiro, que, mesmo não tendo êxito na disputa para o governo do Estado, ela é muito querida por parte dos cuiabanos, quanto devido à parte social aqui em Cuiabá, né, que ela sempre esteve à frente, muitos trabalhos importantes aqui, e teve uma boa votação também, e é um nome que não pode ser descartado. Se ela tem essa densidade eleitoral aí, tem que ser aproveitada, né? Ah, Paulo, estou defendendo famíliocracia, família na política. Eu estou defendendo gente que tem capacidade É isso que eu falei. Eu estou defendendo que ela tem um nome. Defendo que o nome dela é um nome muito bom. Não é nada mais do que isso aí, que é o nome a ser considerado pelo partido que ela estiver. Não sei se ainda está no PV, enfim. Quanto tempo que eu tenho nesse vídeo aí, tem quanto tempo aí? Tem um vídeo aí, eu queria saber se dá tempo de colocá-lo, senão nós vamos ficar por aqui mesmo. Ô, Boca, quanto... Não dá não, né? Porque tem um vídeo aí, eu vou ler aqui apenas o que teríamos de reportagem da Luciana, porque diz assim, Nuremberg, se os novos critérios apresentados pelo ministro Flávio Dino, se eles forem mantidos, as prefeituras, como um todo, precisarão se adequar e será preciso ter projetos para acessar emendas parlamentares. Vou ficar por aqui, nesses quesitos aqui, só para ter um comentário seu bem rápido, que eu defendo, inclusive, eu concordo que tem que ter projetos para ter sentido das emendas parlamentares, para não ficar coisa meio que solta, né? Eu queria saber sua opinião. Paulo, amigo telespectador, até onde eu sei, até onde eu acompanhei, aliás, ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, ele liberou as emendas com uma condição. E ele está correto, amigos. Ele está corretíssimo. Veja, as emendas terão que ter o autor de cada emenda, o que é corretíssimo, o que não se tinha antes. E o rastro, para onde essas emendas estão indo. Qual é o destino dessas emendas? Isso é o mais correto de tudo, amigos. E aí tem um problema. Porque o Congresso Nacional não quer isso, quer a regra como era antigamente, que não tinha rastro, que não sabia para onde ia, que era de todo jeito. Aliás, a AGU entrou com um pedido, uma provocação, para que o Supremo Tribunal Federal não comece a discutir a decisão do Flávio Dino. Isso é a força do governo do Estado, do governo federal, que é a pressão do Congresso Nacional. Quanto menos transparência, o Congresso Nacional quer isso. Simples, amigos. Todo mundo sabe da minha opinião a respeito das emendas individuais. Ela é inconstitucional, ela bate de frente contra o Congresso, contra a Constituição, e ela não tem, você não acompanha nada disso. Não acompanha ela. Para onde ela vai? Só para o amigo telespectador entender, não agora, antes, um parlamentar de um determinado estado manda emenda para um município de um outro estado muito diferente. Não tem sentido, não tem cabimento. Sem projeto, sem nada. Concordo. Tem que ter ordem, tem que ter regra. E tem que ser obedecida, qualquer que seja a regra aí. Para não virar farra, né? Esse negócio de emenda PIX, olha só que mamata que é. Emenda PIX, quanto que é, senhor deputado? Está na conta. E aí não se rastreia. Enfim, nós vamos voltar a falar sobre isso com mais tempo. A opinião por hoje está ficando por aqui. A gente volta amanhã, quinta. Lembrando que sexta-feira nós teremos aqui uma entrevista com a deputada federal Coronel
Fernanda, às 7h30 da noite. E amanhã a gente volta aqui com mais um Programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fique com Deus também.